Olá, somos do grupo 3 e iremos falar sobre hepatites virais B e C, mas antes vamos conhecer a sua história. Não há como falar do vírus da hepatite B ou C sem dar uma prévia sobre o vírus da hepatite A. Em meados de 1940, o vírus da hepatite A já era conhecido. Os cientistas sabiam da sua forma de transmissão através de água ou alimentos contaminados, dos problemas de saúde a longo prazo e que não evolui para casos graves. Porém, na mesma época, as pessoas começaram a ter problemas de saúde mais graves, apresentando inflamações no fígado. Dessa forma, surgiu a suspeita de um novo vírus. O vírus da hepatite B chegou ao Brasil como um surto de icterícia após vacinação nas décadas de 40 e 50 na região da Amazônia brasileira, quando ocorreu a vacinação em massa contra a febre amarela, pois eram utilizadas vacinas derivadas de plasma humano, aplicadas com agulhas não descartáveis. Esse método foi um dos veículos responsáveis pela disseminação e propagação da infecção pelo vírus da hepatite B. A mesma epidemia esteve presente na Segunda Guerra Mundial, já em 1942, chegando a afetar 28.585 militares americanos e 62 óbitos. Novamente, devido à aplicação de vacina contra a febre amarela estabilizada com o soro humano. Até que McCallum conseguiu identificar as diferenças desde seus sinais e sintomas e a sua forma de contágio, mesmo sem ter observado os vírus, e deu o título de vírus da hepatite A e vírus da hepatite B, publicando uma pesquisa em 1947 que foi aceito pela OMS. Já em 63, o geneticista americano Baruch Blumberg, estudando anticorpos contra lipoproteínas séricas em pacientes que tinham recebido transfusão de sangue, identificou no soro pertencente a um aborígene australiano a presença de um antígeno que reagia com o soro de 2 doentes hemofílicos politransfundidos, e isolou o que chamou de antígeno da Austrália, hoje chamado de HBsAg. Essa descoberta possibilitou que fosse feita a primeira vacina contra a hepatite B, através da obtenção do antígeno imunizante diretamente do sangue de portadores humanos do vírus, e lhe rendeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1976. Já em 86, as vacinas começaram a ser produzidas a partir da tecnologia, com a inserção do vírus contendo o gene para o HBsAg, dentro de uma levedura chamada de Saccharomyces cerevisiae. As células do levedo, então, produzem um HBsAg que será posteriormente purificado e utilizado na produção de vacinas. E até hoje, a vacina é produzida desta forma. Já a hepatite C, foi em 1972 que Harvey Alter percebeu que as pessoas estavam desenvolvendo doenças hepáticas após realizar transfusões de sangue. Porém, não apresentavam no corpo nem o vírus da hepatite A ou B, e como o vírus ainda não havia sido identificado, levou o nome como hepatite não A e não B. Foi descoberto então, em 89, por Michael Houghton, que observou o vírus através de microscópio eletrônico e isolou seu material genético. Porém, ainda faltava descobrir se o vírus conseguiria se replicar para causar as doenças. Foi então que, em 97, Charles Weiss, professor da Universidade de Washington, clonou o vírus e inseriu o patógeno modificado no fígado de chimpanzés. E, deste modo, foi possível criar antivirais para tratar o vírus da hepatite C. E então, em 2020, Alter e Weiser foram laureados com o Prêmio Nobel de Medicina por causa de seus estudos acerca da hepatite C. As hepatites virais são causadas por vírus que apresentam um tropismo primário pelo tecido hepático. O vírus da hepatite B, o HBV, pertence à família Hepadinaviridae, cujas variações genéticas permitem reconhecer 10 diferentes genótipos, sendo de importância epidemiológica, clínica e terapêutica. Dentre os vírus considerados hepatotróficos, é o único com material genômico
o DNA. Os meios de transmissão mais frequentes do vírus HBV são a exposição parenteral ou percutânea, vertical e sexual, sendo sangue e fluidos extracorpóreos os mais comuns de transmissão. O vírus da hepatite C, o HCV, pertence à família Flaviviridae, cujo material genético é formado por fita única de RNA de sentido positivo, permitindo reconhecer 7 genótipos diferentes. Sua transmissão ocorre também por via percutânea, vertical e sexual, sendo a via parenteral a mais prevalente na transmissão entre elas. As hepatites virais representam um grave problema de saúde pública devido à elevada taxa de prevalência, incidência e mortalidade. Por conta disso, os casos dessas infecções são considerados como casos de notificação compulsória. A notificação compulsória é definida como a comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsável pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação da doença. A preocupação e a mobilização pela luta contra as hepatites virais são a nível global. A estratégia da Organização Mundial de Saúde visa reduzir em 90% as novas infecções por hepatites e em 65% as mortes no período de 2016 a 2030. Para termos uma ideia melhor, vamos falar de números. As hepatites virais B e C afetam 325 milhões de pessoas no mundo, causando 1,4 milhões de mortes por ano. É a segunda maior causa de morte entre as doenças infecciosas depois da tuberculose, e 9 vezes mais pessoas são infectadas com hepatite do que com o HIV, por exemplo. A hepatite é evitável, tratável e, no caso da hepatite C, curável. No entanto, mais de 80% das pessoas que vivem com hepatites carecem de serviços de prevenção, testagem e tratamento. Foram extraídos os casos notificados de hepatite no Brasil pela plataforma eletrônica do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, o DataSUS. O estudo contemplou todos os casos notificados de hepatites virais no Brasil. Entre os anos de 2014 e 2018, totalizando 216.397 casos notificados. Analisando os dados, podemos observar que, ao longo dos anos, foram sendo reduzidas as notificações dos casos de hepatite no Brasil. O maior número de casos foi observado no ano de 2014, com 22%, e o menor número em 2018, com 18%, como podemos ver no gráfico apresentado. Outro fator que pode influenciar nesses achados são as políticas e campanhas de prevenção dessa doença, que, por meio da conscientização da população, pode estar quebrando a cadeia de transmissão. Ao analisar a tabela, podemos ver a distribuição dos casos por região brasileira. Foi possível observar que os casos são mais evidentes no Sudeste, com 40%, e menos frequentes no Centro-Oeste, com 7%. As regiões Sul e Sudeste representam o maior número de casos diagnosticados, provavelmente devido ao melhor sistema de vigilância epidemiológica. Em relação à distribuição dos casos por sexo do paciente, foi possível observar no gráfico que as notificações do caso do sexo masculino foram de 56%, sendo superiores à do sexo feminino, com 44%. Isso demonstra que os homens, culturalmente, buscam menos os serviços de saúde. Assim, muitos deles não têm a preocupação com os cuidados à saúde, como, por exemplo, participar de consultas médicas e adotar medidas de prevenção. Por falta deste autocuidado, os homens acabam se tornando mais vulneráveis e expostos a doenças devido ao seu estilo de vida. Por último, e não menos importante, vamos demonstrar através do gráfico os diferentes subtipos da hepatite. Como podemos ver, foram mais prevalentes neste estudo o subtipo hepatite C com 50%
e hepatite B com 37%. Agora vamos falar um pouquinho sobre os números de mortalidade no Brasil decorrente do vírus da hepatite C. Já o número de óbitos por hepatite C no período de 2000 e 2018 foi de 30.397, levando em conta o maior número absoluto, como sendo 2.087 mortes no ano de 2014, e o menor número absoluto, 1.574 mortes no ano de 2018. Observa-se que houve queda de 24,88% de números de mortes, como podemos visualizar na tabela apresentada. Analisando os óbitos por região no Brasil, observa-se que o Centro-Oeste e o Norte concentram-se o menor percentual de óbitos, com 4,35% e 4,90%, respectivamente, do total de morte no país, enquanto as regiões Sudeste, com 56,17%, e o Sul, com 23,74%, e o Nordeste, com 10,81%, possuem os maiores índices de mortes por região no Brasil. Analisando os óbitos no Brasil por sexo, observa-se uma estabilidade na razão entre mortes de homens e mulheres, ou seja, a mesma proporção que aumentava os óbitos dos homens também aumentava os das mulheres, e assim vice-versa, havendo pouca estabilidade nessas diferenças de proporções. Em números absolutos, os óbitos de homens variaram de 204 no ano de 2000 ao pico de 1.266 no ano de 2014. Já os óbitos femininos variaram de 136 em 2000 até 823 mortes em 2015. Ao todo, o período considerado foi de 60,55% dos óbitos ocorreram no sexo masculino e 39,45% do sexo feminino. A hepatite B é a segunda maior causa de óbitos entre as hepatites virais, segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. De 2000 e 2019 foram registrados 16.722 óbitos relacionados a esses agravos. Desses, 54% tiveram hepatite B, em sua maior parte na região Sudeste, com 40,8% dos óbitos. Em 2019, a maior coeficiência de mortalidade em todo o período verificou-se na região Norte, com 0,5 óbitos por 100 mil habitantes, como podemos ver na tabela apresentada. Para a realização do vírus da hepatite B, é realizado o exame laboratorial de imunoensaio ou o teste rápido. Exames sorológicos baseiam-se em encontrar antígeno ou anticorpo. Sobre os marcadores, toda vez que tiver AG no final, entendam que é antígeno, e anti no início, entendam que é anticorpo. O HBsAg está presente na superfície e se torna detectável de 2 a 6 semanas após a infecção pelo vírus da hepatite B. É o primeiro marcador a ser detectado. Em situação de cura, o HBsAg desaparece em um período inferior a 6 meses e o anticorpo anti-HBs começa a ser detectado. O anti-HBs é o único marcador de imunidade. Ele está presente em indivíduos vacinados. Quando há evolução para a doença crônica, o HBs persiste e não detecta o anticorpo anti-HBs. O HBeAg está presente na região de matriz, se torna detectável logo após o HBsAg. É um indicador de replicação viral, ou seja, o vírus está em processo de multiplicação. Quando há cura, o HBeAg desaparece em 3
a 6 semanas e dá lugar ao anticorpo anti-HBe. O HBC está presente na região do core e não é detectado o antígeno. O IgM anti-HBC é o terceiro marcador sorológico a ser detectado. É um indicador de fase aguda da doença. Se é IgM, significa que a infecção é recente. Gradativamente surge o IgG anti-HBC. Após 4 a 6 meses de infecção, todo o IgM é substituído por IgG anti-HBC. A testagem para hepatite B deve ser ofertada ou solicitada para todas as pessoas de maior vulnerabilidade ao agravo. Aquelas cujos resultados forem negativos devem ser encaminhadas para vacinação. Para diagnóstico da hepatite C, é realizada o teste de imunoensaios para detectar o anticorpo ou testes rápidos. Os marcadores imunológicos para diagnóstico da hepatite C, diferente da B, que tem aquele monte, a hepatite C é um pouco mais simples. Na fase aguda é encontrada o anticorpo anti-HCV. Vamos ver o tipo de anticorpo IgM. E na crônica é encontrada o anticorpo anti-HCV, porém não mais o IgM, e sim o IgG. Nas pessoas com resultados reagentes, a complementação do diagnóstico é feita através de teste molecular para detectar o RNA do vírus da hepatite C, confirmando a infecção ativa, aguda ou crônica. A testagem para a hepatite C deve ser solicitada para todos os indivíduos em situação de risco para a infecção. A hepatite B não tem cura. Entretanto, o tratamento disponibilizado no SUS objetiva reduzir o risco de progressão da doença e suas complicações, especificamente a cirrose, o câncer hepático e morte. Os medicamentos disponíveis para o controle da hepatite B são o alfa-peginterferona, tenofovir e entecavir. A principal forma de prevenção da infecção pelo vírus da hepatite B é a vacina, que está disponível no SUS para todas as pessoas não vacinadas, independentemente da idade. Para as crianças, a recomendação é que se façam 4 doses da vacina, sendo ao nascer, aos 2, 4 e 6 meses de idade, que é a pentavalente. Já para a população adulta, o esquema completo se dá com a aplicação de 3 doses. Para a população imunodeprimida, deve-se observar a necessidade de esquemas especiais com as doses ajustadas disponibilizadas nos centros de imunobiológicos especiais. Outras formas de prevenção é o uso de camisinha em todas as relações sexuais e não compartilhar objetos de uso pessoal, como lâminas de barbear e depilar, escova de dentes, material de manicure e pedicure, equipamentos para uso de drogas, confecção de tatuagem e colocação de piercings. O tratamento da hepatite C é feito com os antivirais de ação direta, os DAA, que apresentam taxas de cura de mais de 95% e são realizados geralmente por 8 ou 12 semanas. Os DAA revolucionaram o tratamento da hepatite C e possibilitam a eliminação da infecção. São eles sofosbuvir, cimeprevir, daclatasvir e ombistavir. Todas as pessoas com infecção pelo vírus da hepatite C podem receber o tratamento pelo SUS. Pacientes em fase inicial da infecção podem ser tratados nas unidades básicas de saúde sem a necessidade de consulta na rede especializada para dar início ao tratamento. Não existe vacina contra a hepatite C. Para evitar a infecção, é importante não compartilhar com outras pessoas qualquer objeto que possa ter entrado em contato com o sangue, como seringas, agulhas, alicates e escova de dente. Usar preservativos nas relações sexuais, não compartilhar qualquer objeto utilizado para o uso de drogas. Toda mulher grávida precisa fazer o pré-natal
os exames para detectar as hepatites B e C, HIV e sífilis. Em caso de resultado positivo, é necessário seguir todas as recomendações médicas. O tratamento da hepatite C não está indicado para gestantes, mas após o parto, a mulher deverá ser tratada. Alguns cuidados também devem ser observados nos casos em que o indivíduo tenha infecção ativa pelo vírus da hepatite C, para minimizar as chances de transmissão para outras pessoas. As pessoas com infecção devem ter seus contatos sexuais, domiciliares e parentes de primeiro grau testados para hepatite C, não compartilhar instrumentos perfuro-cortantes e objetos de higiene pessoal ou itens que possam ter contato com sangue. Cobrir feridas e cortes abertos na pele, limpar respingos de sangue com solução clorada e não doar nem sangue ou esperma.